Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos todo domingo os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade na graça e na santidade. Hoje nós iremos meditar os textos do 22º domingo do tempo comum, no ano B. E hoje eu gostaria de refletir sobre a única Igreja de Cristo, a religião verdadeira. Nós podemos ver no Evangelho de hoje, que foi extraído de São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 8, depois versículos 14 e 15 e versículos 21 e 23. Nós podemos ver no Evangelho que Jesus deixa muito claro que a tradição judaica, os costumes judaicos, as leis judaicas, os preceitos das leis judaicas foram abolidos em uma nova e eterna aliança. E Jesus começa a mostrar para os fariseus, para os saduceus, que eles tinham uma aparência de religião e uma aparência de santidade, quando na verdade era somente a aparência. Tanto é que Jesus foi duramente direto e concreto nas suas críticas contra os fariseus, os saduceus e os herodianos. Vejamos o que diz o Santo Evangelho de hoje. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Veja, um ninho de cobra se unindo, em torno do cordeiro. Uma alcateia de lobos ferozes se reunindo em torno do manso, do doce Cordeiro de Deus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus. Vejam, os hipócritas perguntando a justiça e a verdade. Os hipócritas farisaicos perguntando a Jesus Cristo, que é a justiça. Por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Perguntaram por que era que os apóstolos de Cristo e os demais discípulos de Cristo não seguiam a tradição deles. E por que não seguia? Porque Jesus, meus irmãos, já havia quebrado, já havia rompido com todas as tradições judaicas, farisaicas que o povo havia herdado. E podemos ver muito claro na liturgia de hoje, tradições humanas, porque os preceitos de Deus estão verdadeiramente na nova aliança. E nós vamos ver isso. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Existe hoje grupos de fariseus destituídos de toda a pompa que aqueles de outrora tinham.
mas estão aí com os orgulhos, com as maldades, com as hipocrisias que os fariseus do tempo de Jesus tinham. Basta ver como eles atacam e desferem golpes satânicos e diabólicos contra a igreja de nosso Senhor. Então Jesus diz: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Então nós vemos muitos fariseus, atualmente hoje, que prestam cultos grandiosos, cultos cheios de marabalismo, cultos muitas vezes carregados de, podemos até dizer assim, de piruetas para atrair a atenção do povo, mas Jesus está dizendo: nada adianta o culto que vocês me prestam. E ele diz: vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Eles abandonaram os mandamentos de Deus. Tanto é, meus irmãos, que com um costume humano, um preceito humano que foi criado por Martinho Lutero, somente a fé, somente a graça, os 5 solas, preceitos humanos para abandonar os mandamentos de Deus. Preceitos humanos para abandonar aquilo que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês abandonaram o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Que tradição é essa? Nós não somos observadores da lei. Como se estivessem falando dessas leis humanas que Jesus condenou. Esses preceitos humanos. Como se estivessem falando dos preceitos judaizantes que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, deixa muito claro que não são por meio deles que nós seremos salvos. E assim eles condenam, eles desprezam, eles abandonam até o mandamento de Deus. Veja que o evangelista São Marcos bota no versículo 8, dizendo: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E nós vamos ver na primeira leitura de hoje qual é o mandamento de Deus. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus queria deixar claro para aquela multidão e para nós que estamos ouvindo as palavras de Cristo hoje, que o que torna o homem impuro não é o que está fora e entra no homem, mas é o que sai do seu interior. E foi por isso que Jesus disse: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas cheios de ossos podres e podridões por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês lavam os copos e os pratos por fora, mas esquecem de lavar o interior. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês percorrem mundo e fundo, podemos assim dizer, colocando aqui as minhas palavras, vocês percorrem rios e mares, montanhas e baixadas, para converter alguém e fazer dele um prosélito. Mas quando vocês convertem alguém, esse alguém se torna pior do que era e se torna ainda mais merecedor do inferno, dizia Jesus. Então Jesus diz: pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja,
calúnia, orgulho, falta de juízo, todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Então, meus amados irmãos, esses fariseus que abandonaram os preceitos de Deus, que abandonaram o mandamento de Deus, se passam por homens santos e justos, quando na verdade são, com toda convicção, lobo ferozes. São, com toda convicção, cobras que destilam veneno o tempo todo contra os santos de Deus. A primeira leitura de hoje nos diz algo extraordinário, que Moisés, assim como Jesus, Moisés trai o povo, consegue trair o povo, quando eu digo atrair, melhor dizendo, consegue atrair o povo para uma assembleia e ali dizer o que nós devemos fazer para estarmos debaixo do mandamento de Deus e assim agradar ao Senhor. Moisés falou ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vou vos ensinar a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor, Deus de nossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis. Veja, nada acrescenteis e nada tireis. A palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus? Sempre que o invocamos. E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? E aqui, meus irmãos, Moisés estava dando ao povo os 10 mandamentos, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor. E esses mandamentos nunca foram extintos. Existem religiões farisaicas, existem pastores que são aqueles que fazem às vezes dos fariseus e que dizem que nós vivemos na graça, nós vivemos da graça, como se a graça de Cristo fosse a liberdade de fazer o que eu quero. Pelo contrário, a graça de Cristo nos dá a capacidade de fazer aquilo que Deus quer. A graça de Cristo não é libertinagem, como dizia o apóstolo Paulo aos Gálatas. A vossa liberdade não sirva de pretexto para a carne, não sirva de libertinagem, mas para servir e seguir ao nosso Deus. A graça de Cristo nos dá a capacidade de vivermos aquilo que o salmista hoje declara daqueles que são servos do Deus Altíssimo. Quem poderá entrar no santuário celeste? Quem poderá entrar no grande trono, diante do grande trono de Deus nos céus? O salmista hoje responde para nós: é aquele que caminha sem pecado. Não é o impecável, certo? Porque São João chega a dizer assim, meus amados irmãos, São João, na primeira carta dele, diz: amados, aquele que peca é do diabo. Olha, isso é muito forte. Aquele que peca é do diabo. E depois, ele diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, parece uma grande contradição nas palavras de São João.
Se você lê ipsis literi, do jeitinho que está escrito, sem o entendimento daquilo que é a verdade colocada naquelas palavras. Em um momento ele diz que quem peca é do diabo. Em outro momento ele diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Como assim? É aquilo que o salmista de hoje coloca para nós. Quem entrará, no santuário do Senhor? Quem entrará na casa do Senhor? Quem habitará no seu templo glorioso? Ele diz, é aquele que caminha sem pecado. Ou seja, é aquele que não direciona a sua vida no pecado. É aquele que busca viver na vontade e na graça de Deus. E a graça de Deus aqui não é a libertinagem ou a liberdade para fazer o que eu quero, como dizia o pai do protestantismo, Lutero. Ele dizia, peque muito, mas creia muito mais. Isso não é a graça de Deus. A graça de Deus é esta aqui. Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Viver na graça é viver aqui, meus irmãos. Viver na graça é viver na verdade. Viver na graça é viver na justiça. Viver na graça é fazer o que a segunda estrofe do Salmo de hoje diz, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Aqui é o que o salmista diz, é aquele que caminha sem pecado. Quando ele diz aquele que caminha sem pecado, ele vem dizer o que significa caminhar sem pecado. Não é a impecabilidade, mas é viver segundo a justiça de Deus. Não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, não é agiota, ou alguém que empresta o dinheiro querendo ganhar lucro em cima. Nem se deixa subornar contra o inocente. Quantos e quantos políticos, para dar apoio a um outro político, suborna o inocente, fazendo aquilo que dizia o profeta, acredito que o profeta Amós, esperamos ansioso que passem a lua nova e o sábado, para que nós possamos adulterar balanças, adulterar medidas, vender o refúgio do trigo e escravizar ou aprisionar o pobre por um par de sandálias. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Ele diz que jamais vacilará quem vive assim. E, meus amados irmãos, os únicos que podem viver desta maneira são aqueles que seguem a religião verdadeira. São aqueles que seguem a igreja verdadeira. E São Tiago deixa isso muito claro na segunda leitura de hoje. São Tiago, capítulo 1, versículo 17 e alguns versículos seguintes. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é perfeito. Ele não muda. Se Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele jamais iria voltar atrás da sua palavra e agora alardear por meio de hereges que a Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse, é a prostituta do Apocalipse. Ele não muda porque o autor da carta aos Hebreus diz de maneira muito clara e concreta: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e será por toda a eternidade. O próprio Cristo disse, as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida, e céus e terras podem até passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso São Tiago vem dizer que o Pai da luz, das luzes,
que está no alto, nele não há variação nenhuma e nenhuma sombra de mudança. Por quê? Porque ele é eterno, ele é o mesmo, ele não muda, ele não pode mudar. No versículo 18 da segunda leitura de hoje diz: de livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Então, ele, o próprio Deus, por meio da sua palavra, ou seja, por meio de Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, nos formou, nos gerou um novo povo. Assim como Deus gerou um povo na antiga aliança, tirando do meio do nada, e formando por meio de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, um povo eleito. Assim também, como foi com os 12 patriarcas, as 12 tribos, e ali se formou um povo, assim também Cristo, por meio dos seus 12 apóstolos, gera um corpo, gera um povo eleito, um povo que é e será sempre as primícias das suas criaturas. E ele diz: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. É preciso receber com humildade. Existem pessoas, e eu posso ver aqui claramente nos comentários dos meus vídeos, que são pessoas orgulhosas, prepotentes e arrogantes, que demonstram de maneira muito clara o espírito farisaico, o espírito saduceu que existe dentro deles. Espíritos de arrogância e prepotência. Mas a Santíssima Virgem Maria deixou muito claro no seu cântico: o Senhor eleva os humildes e derruba dos tronos os poderosos. Portanto, meus amados irmãos, São Tiago continua: todavia, para mim e para você agora, que somos as primícias do mundo, que somos a Igreja de Cristo, todavia sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, ele deixa muito claro aqui, e isso é extraordinário e lindo, falando ele da Igreja Católica: com efeito, a religião pura e sem mancha, diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Talvez você diga: mas Denis, tem inúmeras ONGs que assistem os órfãos e as viúvas. Tem inúmeros movimentos que assistem pessoas pobres. Até movimentos que não são católicos. Fazem isso com amor? Fazem sim, com amor. E eu não posso negar. Mas com a caridade evangélica, com a caridade de Cristo, fazendo isto exatamente com aquela intenção e aquele Espírito de Cristo que foi posto em nós, somente a Igreja Católica e nenhum outro. E, meus irmãos, a religião pura e perfeita não é somente observar órfãos e viúvas, porque o Papa Francisco já havia dito: a Igreja Católica não é uma ONG. A Igreja Católica não é uma ONG como tantas ONGs que existem, mas a Igreja Católica é a religião verdadeira de Cristo. A Igreja Católica é a única religião verdadeira de Cristo. A única que ele deixou. E para nos distinguirmos das ONGs ou das outras denominações, das outras religiões, São Tiago deixa um segundo preceito para nós. Ele diz: primeiro, a religião perfeita que agrada a Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Aqui, as ONGs também realizam. Mas o que difere a Igreja Católica das ONGs é: e não se deixa contaminar pelo mundo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos compreender o que Cristo quer nos dizer nessa passagem de hoje.
não se contaminar com o mundo, ou seja, não trazer para dentro de nós aqueles preceitos e aqueles costumes que são meramente humanos, e principalmente nos dias atuais, que estão completamente depravados e distorcidos. E nós precisamos viver aquilo que são os preceitos de Deus. Que nós possamos pedir a Cristo a graça da sua ajuda, para que Ele nos conceda as graças do alto, assim como disse São Tiago hoje, as luzes do alto, para conseguirmos viver verdadeiramente como sendo um povo que não somente escuta as palavras de Cristo, mas que as põe em prática, porque essas palavras jamais passarão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nós possamos dar uma ajuda aí no canal, curtindo os vídeos, compartilhando o conteúdo, e se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Dá aí o ar da sua graça e se inscreva. Deus abençoe.